Vamos seguir então com a nossa pauta aqui no Linha de Frente. O presidente Lula afirmou que o governo não consegue controlar os preços dos alimentos do dia para a noite, mas disse que tem atuado para tentar reduzir o valor desses produtos, dos alimentos no Brasil. Lula ainda disse que o povo vai voltar a comer picanha. Vamos ouvir. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer com que o peixe volte aos padrões do poder aquisitivo do trabalhador. É importante que a gente não esqueça que é muito mais fácil a gente detectar, o problema e sem apontar solução. Veja, é importante lembrar que a gente vem de momentos muito cruciais no Brasil. Muito sol, o maior calor já feito na história desse país, e eu sei que o ovo está caro. Quando me disseram que o ovo estava R$40 a caixa com 30 ovos, é um absurdo mesmo. E nós vamos ter que fazer uma reunião com os atacadistas para discutir como é que a gente pode trazer isso para baixo. Porque o fato de você estar vendendo produto em dólar que está alto, não significa que você tem que colocar no preço do brasileiro o mesmo preço que você exporta. Essa é uma discussão. Da mesma forma o óleo de soja, da mesma forma a carne. Agora a carne começou a cair. Vai cair, e pode ficar certo que vai cair, e o povo vai voltar a comer a sua picanhazinha, a sua costela, outro pedaço de carne que ele deseja, e nós queremos baixar todo o alimento, porque para nós, na reforma tributária, a cesta básica é totalmente isenta de qualquer imposto, inclusive a carne. E nós fizemos isso para baratear. Luana Tavares, sua área é políticas públicas, e quando a gente fala de alta no preço dos alimentos, não tem como não falar de políticas públicas e em várias áreas. A gente estava ouvindo o presidente Lula e já começamos a discussão aqui na mesa sobre como a alta do preço dos alimentos que a gente está registrando hoje é fruto de um combo. Política, políticas principalmente, questões climáticas não dá para a gente ignorar, política fiscal que traz ou não segurança fiscal aqui para o país, para o investidor, para o empresário, para a população. Se você tivesse de elencar os principais pontos para esse momento que a gente está vivendo, quais seriam? Lívia, eu começaria por um ponto de falta de capacidade de análise, principalmente para chegar justamente nesse diagnóstico que você bem colocou, que não é unilateral, não é apenas um tema, não é só um fator que contribui para esse cenário. Porém, se você não começa, a fazer uma análise investigativa, tem a intenção de entender os porquês, fazer uma análise sobre como está a nossa produtividade, como está a nossa política fiscal, onde que está o problema em relação a esse equilíbrio fiscal que a gente está buscando, se é possível realmente resolvê-lo de forma estrutural, com medidas de corte de gastos ou não, quais seriam os caminhos, ou como que a gente controla, de fato, a inflação olhando para esse cenário interno que está no controle, Eu acho que, ou como que esses fatores externos que você bem colocou e o presidente menciona, esses fatores externos sempre vão existir. Óbvio que a gente tem visto mudanças mais drásticas em relação a clima e que nunca tinham sido, ainda experienciadas por governantes do mundo inteiro. Mas anúncios não faltaram, A gente já vem há muitos anos falando sobre a questão climática e o quanto ela afeta em diversas áreas a vida das pessoas e o planejamento das políticas públicas. Quando a gente estuda esse tema, Lívia, a gente parte do princípio que a função do Estado é garantir que a gente consiga entregar para a sociedade de volta aquilo que ela coloca ali com a sua participação cívica e a sua participação financeira, o valor dos seus impostos. Então, a gente estuda formas de antecipar eventos externos que possam afetar a vida das pessoas, de modo que a gente crie planejamentos e políticas públicas que sejam efetivas, que sejam eficientes. Então, falta, na minha visão, uma disposição, acho que esse é o principal fator, uma disposição de fazer um diagnóstico correto para aí sim tomar as medidas certas. Enquanto a gente se pautar pela próxima eleição, como é que eu respondo para minha base, como é que eu consigo atender os interesses de todas as pessoas que são caras importantes para esse governo para ganhar a próxima eleição, a gente nunca vai conseguir encontrar a solução. A gente sempre vai culpar terceiros, vai arrumar muletas e formas de justificar. Mas a verdade é que há sim formas reais e medidas concretas que possam enfrentar esses problemas. Talvez por desespero, Cíntia, que a gente está vendo esse movimento que agora foi criticado
pela Luana, e acredito que todas aqui concordam, que quando se tem essa visão de priorizar os aspectos políticos e não as questões práticas e técnicas que estão ao redor de um assunto, culmina-se numa situação como essa que a gente está vivendo, você também vê esse movimento, para você é muito claro isso, e pode ser um sinal de desespero, porque a gente está vendo uma queda muito drástica na popularidade do presidente Lula, e o timing é muito claro. A partir do momento em que ficou muito evidente esse problema da alta da inflação dos alimentos, a popularidade foi despencando, foi despencando. Algo precisa ser feito, tanto para resolver o nosso problema do brasileiro, que está gastando muito, como também as questões políticas para frear o avanço desse problema. É um pouco de desespero? Eu não acho que é um pouco, acho que é muito. Porque, na verdade, o que nós estamos vivendo, né? Por que a popularidade, ao meu sentir, tem caído tanto? Porque ela chegou no ponto mais nevrálgico, que é o alimento na mesa do trabalhador, na mesa de todo mundo que vive, de alguma forma, com recursos que não são ilimitados. Então, basta que se vá ao mercado fazer uma compra simples, que o reflexo do que está sendo dito, ele é sensível. Então, o que irrita bastante, eu acredito que não irrita só a mim, mas irrita a todo mundo que está passando por isso e que ultrapassa uma questão político-partidária tá bom. Tá, então é o problema do calor, uma hora é o problema do Trump, uma hora sempre tem um terceiro. E nunca é uma responsabilidade que, lógico, não é exclusiva. É lógico que o calor, e quem tem o mínimo de conhecimento sobre a questão de ciclos de plantação, sabe que o calor pode estragar uma safra inteira. Só que não pode se jogar apenas para fora disso, né? Então é uma fala de desespero e principalmente é risível, com todo o respeito, o povo vai voltar a comer picanha. Eu mal vi esse povo comendo picanha. Então, uma campanha que se pautou numa cenourinha ali na frente das pessoas, olha, você vai conseguir, o seu padrão de vida vai aumentar, e esse padrão só está diminuindo, porque as pessoas não estão conseguindo o mínimo que é o necessário de alimentação dentro de casa. Então, eu vejo que é uma fala que ela perde crédito e essa fala só vai, ao meu sentir, diminuir essa popularidade. Então, enquanto a preocupação for, eu quero ser legal e colocar de novo a cenourinha para falar para o pessoal, olha, vocês vão voltar a comer picanha, tudo só vai continuar a ladeira abaixo. Vou falar com a nossa consultora de imagem. Vou falar sobre isso com ela. Concorda com essa análise da Cíntia? É pior trazer isso para o discurso, pelo menos dessa forma que está sendo trazido o problema? Sidônio, é muito claro, não sei se você concorda, Ellen, de que quando o Sidônio assumiu a comunicação, começou-se a falar mais sobre os problemas do país, mas mais ligados a uma ação efetiva do governo, com destaque para o preço dos alimentos. Essa postura de agora pode ajudar a melhorar ações práticas e efetivas, seriam mais interessantes. Mas esse tipo de atuação pode ajudar a melhorar essa questão da popularidade também? Eu acredito que falar sobre os problemas é necessário. Enfiar problema para baixo do tapete nunca resolveu nada. Agora, você tem que ver a forma como você vai falar. Tem que ser uma forma clara, tem que ser uma forma... e tem que ser uma forma uníssona, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Não dá para você dizer que vai anunciar um programa de consignado com os bancos e você solta isso e não explica o que vai acontecer dali para frente. Começa a gerar ruído. Não dá para você dizer que vai começar a ter informações sobre movimentações de PIX acima de R$5.000 e não explicar exatamente que isso era uma questão técnica para você evitar lavagem de dinheiro, para você poder controlar o crime e deixar a especulação crescer em meio a isso. Quando o Lula tenta trazer outros fatores que são reais, que influenciam no preço dos alimentos, né? Ele está fazendo o papel dele ali, está tentando fazer essas explicações. Mas todo mundo sabe que não é só sobre isso. Uma das empresas que eu atendo estava fazendo um levantamento interno, é um multifamily office, e eles fizeram um levantamento interno sobre o cenário brasileiro e mostrando que, olha, a renda média do brasileiro, nesse governo, de fato, cresceu. As pessoas estão ganhando mais do que estavam ganhando antes. Então, por que está todo mundo insatisfeito? Porque você pegou a inflação em algo que psicologicamente, isso aconteceu nos Estados Unidos também, é o que mais marca a pessoa. Eu não estou me dando conta que eu ganhava, em média, 2.000 e alguma coisa, e agora a média foi para R$3.055. Não é isso. O que eu me dou conta é, eu pagava R$12 na caixinha de ovos no ano passado, e eu estou pagando 18.
Então, alguma coisa aconteceu. É isso que marca. E é aí que a comunicação vai ter que fazer a pessoa entender o seguinte. Bom, mas por quê? Por que você está pagando esses R$18 nos seus ovos aí e esse salário que você ganhou e que de fato aumentou, que a pessoa não está entendendo que aumentou, não está dando conta desse aumento realmente, porque não sente está gastando o aumento, mais, você né? não sente. Exato. Então é aí que você vai ter que explicar e tentar dar um jeito nessa imagem. E é possível trazer uma explicação assim muito técnica ou isso pode atrapalhar para a população? Existem formas de comunicar isso de maneira efetiva, Ana? Lívia, você sabe que muitas vezes eu fico me questionando se é realmente interessante para o governo trazer uma comunicação eficiente. Porque hoje, com as redes sociais, a gente tem um universo de formas de se comunicar que são muito acessíveis a grande parte da população. Então, quando rolou essa história do consignado, por exemplo, a minha maior crítica sempre foi: as pessoas nem sabem o que é um empréstimo consignado. Por que não se cria um canal no TikTok do governo fazendo vídeos, gente normal, gente como a gente, explicando um palavreado que a gente vai entender, que as pessoas vão conseguir aprender o que significa consignado, por exemplo. E acho que essa questão que a Ellen trouxe, que é super importante, com relação a, poxa, também aumentou a renda, com certeza daria uma aliviada aí na popularidade do governo, mas dá para trazer isso de uma forma leve, dá para trazer isso de uma forma palpável. Só que a gente vive num mundo tão complexo que metade das pessoas vai achar que é fake news e metade vai usar a inteligência artificial para transformar esse vídeo numa coisa horrorosa, que muito provavelmente vai ser muito mais difundido do que o vídeo original. Então, veja o tamanho do problema que a gente tem pela frente. Muito embora eu acho que sim, querendo, é possível criar uma comunicação eficiente. Quase toda a população ela é conectada hoje em dia, então eu acho que dá para fazer, só tem que ter boa vontade.